sempre cuida de nós. Mas quanta gente vive nesse mundo confiando nas suas riquezas, nos bens materiais, na sua condição social, no país onde vivem tranquilo, seguro, como o Canadá, e nem sequer pensam em Deus durante a vida toda. A nossa meditação desta manhã fala sobre o alto custo da perdição e trata justamente sobre um homem que não tinha essa esperança. Ele nunca poderia dizer: sempre cuidará de mim, meu mestre. E nós vamos ver através da meditação desta manhã por quê. Por favor, se você tem a sua Bíblia à mão e gostaria de ler na Bíblia, ou então vai aparecer também na tela, acompanhe a leitura de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21. Assim diz a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, inspirada, toda ela pelo teu Espírito Santo, e suplicamos agora que o Senhor, autor da palavra, pelo teu Espírito, venha falar à nossa mente, ao nosso coração, ao mais profundo da nossa alma, e possamos ser edificados no conhecimento do Senhor. E se alguém ainda não fez a entrega da vida a Jesus, que possa nesta manhã ser tocado pelo teu Espírito, ou quem assistir esta mensagem pela internet possa também receber Jesus Cristo no seu coração. Fala-nos, ó Deus, é o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O custo de estar perdido é um assunto ignorado por muitos, não só pelos incrédulos, mas muitas vezes até pelos crentes. Muitas pregações tratam de assuntos agradáveis, como as bênçãos de ser um crente, prosperidade material, cura de enfermidades, ausência de doenças. Todavia, o Evangelho não é só isso. O Evangelho traz as boas novas de salvação, mas também alerta sobre o perigo da perdição, e ele precisa ser pregado na sua integridade. Nós temos de pensar não só no alto custo da salvação que foi pago na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, embora dizemos a salvação é de graça, mas quando você ganha um presente, ele é de graça, só que alguém precisou comprar. De graça para quem ganha, mas custa para quem paga. E Jesus pagou o mais alto preço para que tivéssemos a salvação. Isso nós pensamos constantemente e somos agradecidos, especialmente porque somos remidos pelo sangue e sabemos a transformação, a diferença que o Evangelho fez na nossa vida, o que éramos antes e o que somos agora. Mas nós temos que parar e pensar também no alto custo da perdição. Isso é muito importante, porque nós lidamos com pessoas dia a dia que não têm Jesus como Salvador, pessoas com quem encontramos na rua, no trabalho, e às vezes até pessoas da própria família, entes queridos, pessoas que amamos e que, se não se converterem, não vamos ver mais por toda a eternidade. Então nós precisamos parar e pensar nisso. Os altos custos da perdição eterna. Nós precisamos não só pensar, mas avisar as pessoas sobre isso, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, e o Senhor Jesus fez isso. Uma grande ilustração dada por Jesus sobre o triste destino
daqueles que não têm Deus na sua vida, que têm o seu prazer somente na vida cotidiana, no dia a dia, nas coisas deste mundo, e não tem na sua vida lugar para Deus, é esta parábola do rico insensato. Nesta parábola nós vemos um quadro muito claro. Precisamos prestar atenção em alguns detalhes, mas eles estão aqui. É a parábola do homem rico que perdeu tudo o que tinha. Esta parábola fala de um homem bem-sucedido. Um homem muito bem-sucedido na vida material. Ele era rico, mas teve um fim miserável. Ele pode ter tido até um caixão de luxo. Porque às vezes você vê em Deus que o caixão só não dá inveja porque você não quer usar outro. Mas é trabalhar, aproveitar. Mas o fim miserável. E nós precisamos parar e nos perguntar: por que esse homem rico perdeu tudo o que tinha? E o que foi que ele realmente perdeu? Quando paramos e pensamos logo nos bens materiais. Ele deixou tudo para trás. Muitos perdem durante a vida por administrarem mal. Usam o dinheiro antes de usar a cabeça. E depois, quando usa a cabeça, eles que gastaram mais do que deviam. A filosofia do povo português é: usa a cabeça primeiro, depois o dinheiro. É assim? Esse aqui parece que não era português. Porque ele pensava tanto no material, mas muitos fazem assim. Todavia não foi o caso desse homem. Esse homem prosperou muito. E ele era um bom administrador. Tanto era um bom administrador que ele precisou derrubar os seus celeiros para construir outro. Só que a Bíblia diz que ele perdeu tudo. E sabem por quê? Porque sua felicidade se limitava somente a esta vida. Versículo 16 diz: o campo de um homem rico produziu com abundância. Tudo parecia estar indo muito bem. O sucesso da colheita o fazia feliz. Entretanto, nós sabemos que os investimentos deste mundo são um risco. Quem aplica na Bolsa de Valores, não é o meu caso, não sei se é o seu, sabe que hoje está em cima, amanhã está embaixo. É tudo que você investe nesse mundo é um risco. O que seria da colheita desse homem? O que seria da experiência desse homem se a colheita tivesse sido ruim? Se houvesse muita chuva e apodrecesse tudo que estava sendo esperado para colher? Ou se houvesse uma seca muito grande e arruinasse a plantação? Estaria ele preparado para essas dificuldades? Nós que temos Jesus Cristo, nós sabemos que somente a fé em Cristo nos prepara, nos capacita para os tempos difíceis, para as adversidades da vida. Agora, quem não tem Jesus, vai bem se tudo vai bem. Mas eu já soube, talvez você também, de quando a Bolsa de Valores quebra ou há uma grande inflação, pessoas chegam até a se suicidar porque perdem o dinheiro que tinha. Porque a vida está naquilo, no material. Outra coisa que vemos: os investimentos deste homem se limitavam somente a esta vida. E ele não tinha Deus nos seus planos, porque ele disse: o que farei? Não disse que ele foi orar e pedir a Deus: Senhor, me orienta como eu posso usar esses bens de forma correta. Sua prosperidade não incluía Deus. Suas riquezas aumentaram muito. Mas ele não pensou, a Bíblia não diz que ele pensou em compartilhar com qualquer que fosse. Ele era como outro rico da história de Rico e Lázaro. Ele tinha muito, vivia regaladamente, e o pobre mendigava à sua porta, sendo lambido pelos cães. Ele tinha tudo, mas não diz em nenhum momento que ele pensou: eu tenho bastante, eu vou distribuir para quem não tem. Não. Ele não pensou em compartilhar com os outros. E a Bíblia diz que ele era um rico insensato, soberbo. Note a sua filosofia egocêntrica. Prestem atenção no que diz a Bíblia. Sua confiança nas coisas materiais,
Versículo 18, ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ele devia ter celeiros grandes. Ele falou: construirei outros maiores. Os celeiros maiores proclamariam o seu sucesso, mostrariam a todos que ele prosperou. Era também um certo orgulho. Todos veriam que ele tinha já celeiros enormes e agora precisou construir maiores, derrubou o que tinha. Todos admirariam, isso certamente passava pela sua cabeça. Infelizmente, esse é o retrato da pessoa sem Cristo. Tudo o que esse homem tinha era perecível. Suas esperanças se limitavam a esta vida. Sua segurança aos bens materiais que ele tinha. E nós sabemos que somente a vida com Cristo dura para sempre. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida que não se limita a circunstâncias ou a bens materiais, ou a você estar bem de saúde ou não. Se você tem Jesus, você tem uma alegria no seu coração que é maior do que qualquer circunstância, que vence qualquer barreira. E tem a garantia que Jesus diz: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrancará da minha mão. Mas quem não tem Jesus, não. A pessoa confia naquilo que ela pode construir e naquilo que ela acha que lhe garante para o amanhã. Eu conheci pessoas que, quando a sua poupança, a sua conta bancária baixava, ficava doente. Se precisava gastar com alguma coisa a mais, conserto da casa ou um carro que teve problema, ele não usava, mas precisava saber que pelo menos uns 50 mil ele tinha ali de reserva, se sentia seguro. Comia o pão e dava uma sopa, como diz o ditado, para não baixar a sua poupança. Talvez você já conheceu pessoas assim. Vejam o que ele diz. Ele guardou a vida inteira. E ele chegou um momento que ele diz no versículo 19: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, come para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É como ele disse: eu trabalhei a vida inteira, agora é hora de aproveitar. O homem guardou para a aposentadoria, para a reforma, para parar de trabalhar e usufruir da vida. Mas quantos morrem sem aposentar? Já viu histórias de pessoas que pararam de trabalhar e morreram? O pessoal diz assim: eu não vou parar de trabalhar nunca. Não tem nada a ver. Aí o outro fica trabalhando sempre com medo que ele tem que parar e morre. Não é assim. Mas você nunca sabe o dia, né? E isso aconteceu com ele. A Bíblia diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele olhava para o futuro com confiança. Ele dizia: tenho muitos bens para descansar, comer, beber e me alegrar por muitos anos. Não havia nada errado em preparar para o futuro, mas faltava Deus nos seus planos. Todos devemos preparar para o futuro. Todos. Nós devemos preparar de forma que amanhã nós possamos ter uma reforma, possamos estar com a vida garantida, mas Deus precisa estar nos planos. Porque se o amanhã não chegar, nós estaremos com Deus. Nós estaremos felizes, porque vamos para o Senhor. Paulo diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, mas para quem não tem Jesus é prejuízo. É um alto custo. Ele não planejou para a eternidade. É como se a vida se limitasse somente aos dias vividos aqui. Ele deixou Deus fora dos seus planos. Não havia lugar para Deus na sua vida. E naquela noite ele enfrentou a morte e a condenação e o inferno. E outros possuíram tudo o que ele conquistou com o seu trabalho. Ficou para outros. Quantos já olharam para uma fazenda e diziam: essa fazenda é minha? E depois morre, outro vem e compra e diz: essa fazenda é minha. E depois outro morre e vem e compra: essa fazenda é minha. Porque tudo é passageiro nessa vida.
Hoje eu sou dono de um carro, é novo, comprei 0 quilômetros. Amanhã eu vendo, o outro fica feliz, esse vai comigo. Depois ele vende, o outro compra. A gente se alegra, está certo, é bom para o momento, mas são coisas passageiras. O único bem que ninguém pode tirar de nós é aquilo que Deus nos dá, que é a vida eterna. Se nós não tivermos esse bem, todo o resto, por isso que o Senhor disse: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Para quem será? O que ele preparou? Ele perdeu tudo, e o prejuízo maior foi a sua alma. Foi a sua alma. Aqui está o alto custo da perdição. O que vale mais que o mundo inteiro é a alma, mais do que tudo. Assim diz a Bíblia, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A pessoa pode ser muito importante, a pessoa pode ter um nome de destaque, a pessoa pode ser muito querida de todos, mas se ela não for querida de Deus, se ela não tem Jesus no seu coração, tudo que ela construiu foi em vão. Porque a Bíblia diz: o que é a vossa vida? Digo-vos que a vossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. Assim é a minha e a sua vida. Olha para trás. Veja suas fotografias de menino, de menina, de criança, lá nos Açores, em Portugal, Angola ou no Brasil. E você vê como passou depressa. Como passou rápido. Quando você era criança, você queria crescer. Meu netinho Giovanni fala: eu sou grande. O Lucas fala: eu sou médio. E o Pedro é pequeno. E o Jacó é bebê. Assim eles falam. Mas todos querem ser grandes. Fala para o Giovanni que ele é médio, ele fica bravo. Fala para o Lucas que ele é pequeno, ele fala: não, eu sou médio. A gente quer crescer. Só que depois que a gente cresce, a gente gostaria de não ter crescido. Passa tão rápido. E assim foi a vida desse homem. Ele conquistou tanto. Era um bom administrador. Mas a sua vida estava limitada às coisas passageiras. Por isso Jesus disse em Mateus 16, 26: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Você tem falado disso aos seus amigos? Você tem falado disso às suas pessoas queridas, da sua família que ainda não tem Jesus? Porque os prazeres dessa vida são passageiros. Passa muito rápido. Mas a vida eterna é uma coisa que será para sempre. E a pessoa, queira ou não, vai viver eternamente. Ou vive eternamente com Deus, ou vive eternamente separado de Deus. E para o Deus, o que está separado é chamado de morte eterna. Porque não há nada que possa fazer mais, não há esperança. Muitos têm feito o mesmo que esse homem rico e insensato. Gastam a sua vida e têm o seu prazer somente nas coisas passageiras, quando poderiam ver a Cristo e ganhar tesouros eternos. Mas muitos não são avisados. Precisam ser avisados. Que precisam achar tempo para Deus. Precisam incluir Deus nos seus planos. E isso se faz com amor. Nós precisamos avisar do perigo, mas avisar com amor. É como se você vai ao médico e o médico fala que você está com uma doença ruim e fala: você vai morrer. Não adianta fazer tratamento porque mais cedo ou mais tarde você morre. Ou o médico vai e diz: olha, meu amigo, você faz um tratamento e você pode sair dessa. Se você vai falar para Jesus, olha, para a pessoa: olha, você não tem Jesus, você vai para o inferno, você já deixou a pessoa sem esperança. Mas se você fala assim: você não tem Jesus, mas Jesus te ama, e Ele tem um lugar preparado para você no céu. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. O que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, mudar de vida, porque no céu não entra assim. Você não vai entrar como está. Mas se você entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam, Deus faz tudo novo. Aí você pode entrar.
Não é uma forma que a pessoa vai ter interesse de ouvir. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos contar a elas, a eles, que não pode viver uma vida sem Deus. Deus não pode estar fora dos nossos planos, porque se Deus estiver fora dos nossos planos, nós estaremos fora dos planos de Deus. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perece. E não adianta se vestir de crente e parecer crente. Lembra daquelas bodas que todos estavam nas bodas e o dono da boda viu um e disse: por que você não está vestido com as vestes das bodas? E o lançou para fora. Porque aos olhos de todos parecia que estava vestido igual, mas não estava com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, estava manchado de pecado. E assim é conosco. Aos nossos olhos pode parecer que tudo está bem, mas Deus sabe quem está vestido com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E só esses entram. Só esses. Esse homem podia, aos olhos de muita gente, ser um homem bem sucedido, e muitos gostariam de estar no lugar dele. Ah, se eu tivesse tudo que esse homem tem, eu seria feliz. Mas quando você não tem Cristo no coração, você é infeliz. E continua buscando mais. E foi o que ele fez. Eu tenho tanto, eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores. E vou guardar tudo lá dentro. Ali estava a confiança e a esperança e a segurança dele. Quando ele devia pensar que essas coisas que eu tenho tido de repente podem acabar. Que seria de mim se tivesse acabado. E agradecer a Deus pelo que ele tinha. E dedicar parte do que ele tinha a Deus e principalmente a sua vida a Deus. Ele só errou uma coisa. Ele planejou para o futuro. Ele era trabalhador. Era um bom administrador. Mas ele deixou fora da sua vida a pessoa mais importante, Deus. E quando Deus não faz parte dos nossos planos, nós não fazemos parte dos planos de Deus. Aquele que me reconheceu diante dos homens, eu reconheço diante do meu Pai. Aquele que não me reconhece, eu também não reconheço. A mensagem é clara, e nós precisamos compartilhar isso com as pessoas, com o amor de Cristo, mas com clareza. A Bíblia diz: se o som da trombeta for incerto, como se prepararão para a batalha? Se a nossa mensagem também não for clara, como a pessoa vai entender que ela precisa mudar de vida para ser perdoada? Se nós não falarmos a verdade, como a pessoa vai se preparar para encontrar-se com Deus? E há muita mensagem sendo pregada por aí, especialmente no meu país. Se prega prosperidade, se prega pare de sofrer, se prega que não há doença para aquele que é salvo. Mensagens mentirosas. Porque o crente nessa vida também sofre. A Bíblia diz que faz nascer o sol sobre justos e injustos, e cair a chuva sobre justos e injustos também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata igual a todos. Nunca incrédulo vai poder dizer: ah, eu nunca te aceitei porque com os crentes o Senhor cuidava bem, da gente o Senhor nunca cuidou. Não, a bondade de Deus se estende sobre toda a criação. Agora, quando o homem não entrega a vida a Jesus, ele não reconhece isso. Fica com o coração fechado, os olhos fechados, não vê a graça de Deus, não compreende que as verdadeiras riquezas são as riquezas eternas. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21: mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que significa isso? O problema não são as riquezas em si. O problema é nos apegarmos às coisas materiais e nos esquecermos de Deus. Porque há rico que é muito rico e não é escravo da riqueza. E há pobre que é muito pobre e é escravo da pobreza. Porque o pouquinho que tem se apega naquilo e não se entrega a Deus. O problema não é ser rico, o problema é amar as coisas materiais e não Deus.
Deus pode abençoar o crente e ele ser muito rico, mas ele sabe que eu sou só um mordomo, tudo que eu tenho é de Deus. Faz diferença. E a pessoa pode ser uma pessoa pobre, mas ela pensa, eu tenho tão pouquinho, se eu der o que eu tenho, ainda fico sem nada. Então se apega ao que tem, e com isso também impede que Deus abençoe a sua vida, porque confia no pouquinho que tem, com medo de perder um pouquinho que tem. Quando sabe que se Deus deu isso, Deus pode dar muito mais. E eu não estou falando aqui de dar dinheiro para Deus ou dar para a igreja, estou falando de você saber que tudo que nós temos, material, é passageiro, porque essa vida é passageira. Passará o céu e a terra, tudo que está nessa vida passa. Só a palavra de Deus não passa. Por isso nós temos que confiar nesse Deus, que diz: o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus. Quando você vive da palavra de Deus, ainda que falte o pão, você confia que Deus que deu até aqui vai dar. Muitas vezes passa por provas, mas você vence cada uma delas, e você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Pode dizer como Paulo: eu sei passar bem, seja em qualquer circunstância, quando estou em necessidade, quando tenho abundância, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se nós nos esquecemos de Deus, estaremos como uma pessoa que não tem Jesus. E isso não acontece somente com o incrédulo, às vezes até a pessoa criada na igreja, até a pessoa que conhece o Evangelho, se começa a deixar Deus fora dos seus planos, quando abrir os olhos talvez já esteja distante demais. Por isso cabe a nós encorajarmos aqueles que estão fracos. Paulo fala: vós que sois fortes, procurai encorajar os que estão fracos, porque o conforto da vida moderna, a facilidade da vida de hoje, tem afastado muita gente das igrejas e até de Deus. Em muitos países que têm tanta dificuldade, as pessoas estão apegadas com Deus. Por isso Jesus disse que é muito mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. A agulha não é agulha de costurar, era aquela porta estreita que tinha em Jerusalém, que o homem entrava, mas não dava para o camelo passar. Tinha que tirar tudo de cima do camelo. Mas dizendo isso, do que um rico entrar. E o rico aqui não é no sentido só de riqueza material, mas aquele que ama as coisas materiais, o que confia nas coisas e não em Deus. Agora, deixemos de pensar um pouquinho nas outras pessoas. Talvez passou pela sua mente muita gente que você conhece. E você disse assim: infelizmente fulano confia nas coisas materiais, não confia em Deus. Que triste a história desse homem. E vamos pensar em nós. Que lugar tem tido Deus na minha e na sua vida? Nós que conhecemos o Evangelho, temos o direito de dizer o que diz a palavra de Deus, que temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Temos vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus, crendo que seja qual for a circunstância, Deus é a nossa defesa e tudo que esperamos será acrescentado. Seja nos relacionamentos, seja na vida material, seja no aspecto emocional, seja na minha saúde e na sua saúde. Confiamos em Deus em tudo. Porque o que faltou, que vejo no quadro desse homem, que o que faltou para ele foi Deus na sua vida. Porque não havia nada errado em ter bens materiais. Não havia. Jesus ficou hospedado em casa de gente rica. Nós vimos no estudo de Marcos, quando ele foi à casa da mãe de Marcos, e a casa estava cheia, e nós vimos nos comentários que Marcos devia ser de uma família financeiramente bem. Mas o que nós vemos é que se Jesus não faz parte da minha vida no dia a dia, a minha vida perde sentido. E se não faz parte para aquela pessoa que eu quero bem, que você quer bem, e nós não nos preocupamos de alertá-la do alto custo da perdição, que tudo que ela tem vai passar e ela vai estar diante de Deus. Todos os seus sonhos e planos a acompanharão somente até a sepultura. Vão ficar tudo ali. Dali para frente vai estar diante de Deus. Todos os prazeres desse mundo. Mas quem tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, esse permanece para sempre. Temos nós alertado disso. Porque a missão da igreja no mundo é essa.
é ser luz do mundo, é ser sal da terra, é ser o bom perfume de Jesus, é mostrar que vale a pena, que não há nada melhor do que Jesus na nossa vida. Nós devemos isso aos nossos filhos, devemos isso aos nossos netos, devemos isso aos nossos pais que talvez ainda não sejam convertidos, devemos isso aos nossos familiares, sejam quem for, devemos isso aos vizinhos que falam a nossa língua, que podem compreender essa mensagem, a todos quantos encontrarmos. Não podemos nos calar, precisamos anunciar, porque mais cedo ou mais tarde a alma será pedida. Todos terão que estar diante de Deus e terão que dar conta da sua alma. E nós seremos responsáveis se não compartilharmos essa mensagem. Creem que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, se isso não fosse o único meio da pessoa ser salva? Creem que a nossa celebração da ceia do Senhor, que representa o corpo pregado na cruz e o sangue vertido pelo pecador, é uma mensagem que pode ser trocada, que a igreja pode parar de celebrar porque é simplesmente uma celebração? Não. A Bíblia diz que todas as vezes que comer pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. E o Senhor quer que façamos isso para que pensemos que Ele deu a vida na cruz, que Ele sofreu a dor cruel, que Ele carregou sobre Ele o meu e o seu pecado, que dará ao homem em troco da sua alma. Não há nada que possa pagar pelo resgate da alma, nem toda a riqueza do mundo. A gente que morre e deixa uma fortuna para a igreja, para ficar pagando missas pela sua alma, para tirar de um purgatório que nem existe. Porque a pessoa, quando morre, se não tem Jesus, está perdida. Se tem Jesus, está salvo. E a decisão se faz nessa vida. E nós estaremos hoje celebrando isso. Por quê? Porque nós fomos remidos pelo sangue. Aquele homem rico, por mais rico que era, ele não poderia participar desta ceia, porque Jesus não fazia parte da sua vida. Mas a pessoa pode ser mais pobre que for, se tem Jesus, ela é rica com Deus, e ela é convidada para o banquete, para sentar à mesa, porque ele foi remido pelo sangue. Ele tem se alimentado do pão da vida, que é Jesus, a palavra. E quando peca, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. E é para isso que eu quero convidar os irmãos a nós, para que juntos, como igreja de Cristo, possamos celebrar a ceia do Senhor, celebrar vitória, celebrar certeza de que Ele voltará. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o que acontece? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará, diz a Bíblia. E Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas isso é para nós, que aceitamos Jesus, que estamos ajuntando tesouros no céu e não na terra, que fazemos uso do que Deus nos dá nessa terra e precisamos fazer com sabedoria, porque tudo isso passa rápido. Mas estar com Cristo para nós é lucro, tanto nessa vida como na eternidade. E nesse momento quero convidar os irmãos diáconos que vão nos ajudar nessa celebração, porque a partir desse momento vamos servir a igreja, pastor e diáconos, da ceia do Senhor. A ceia que representa, na verdade, que não somos nós somos comprados por Deus. Já não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos ao reino dos céus. Somos cidadãos do reino celestial, pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que quando comem do pão estão dizendo: nós comemos do pão da vida que é Cristo. Pessoas que quando tomam do cálice estão dizendo: nós tomamos do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É simbólico? Sim, mas simboliza a grande verdade do Evangelho, que a remissão dos pecados somente pelo sangue do Cordeiro, que a expiação pelos pecados
somente por aquele corpo que foi pregado, mas não ficou na cruz. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, e voltará para nos buscar. O apóstolo Paulo, quando ensinou sobre esta ceia, e vocês conhecem muito bem a passagem, mas eu vou ler porque o Senhor diz: fazei em memória de mim, e nós precisamos relembrar. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vamos até o versículo 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como costumo dizer, está claro na Bíblia. A Bíblia diz: examine-se o homem, examine-se a mulher, examine-se o jovem a si mesmo. Não é o pastor que examina, não são os diáconos que examinam. Aquele que conhece Jesus, o Espírito Santo habita nele e ele pode fazer o exame, ela pode fazer o exame com Deus. E se pensa: mas hoje, antes de vir para cá, eu briguei com meu marido, como é que eu faço? Eu fui rude com a minha esposa no carro quando eu estava dirigindo. Ela falou: olha o esquilo atravessando a rua. E você diz: mulher, quem está dirigindo eu? Cala a boca. Se você fez isso, você não vai tomar ceia? Você vai tomar ceia. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você confessa a Deus e pede perdão para sua mulher, ou para o seu marido, ou para o seu pai, ou para o seu filho. Ou e se é uma coisa que não foi com ninguém, mas foi você e Deus, você pode pedir perdão. Porque a Bíblia diz: se confessarmos, Ele é fiel e justo. Ele perdoa o pecado. Ele purifica da injustiça. E se estamos purificados, nós podemos participar. Por isso a Bíblia diz: examine-se e então. Porque quando você examina, o Espírito Santo mostra se você é crente, você vai pedir perdão. E se você pede perdão, Deus perdoa. E se você está perdoado, você pode participar. Agora, se você não crê nisso, você não deve participar nunca. Porque você diz: eu pequei essa semana, eu não posso. Então você não vai poder nunca, porque João escreve: meus filhinhos, 1 João capítulo 2, versículo 2: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, pelos de todo mundo. Então, quem pode perdoar o pecado de todo mundo? Seu sangue tem poder para perdoar o meu e o seu também.